Imagine casar com um homem que você ama 6 meses depois de envenenar seu marido. Rio de Janeiro, 1868. Uma sinhá da elite, um escravo e um coronel rico. Esta é a história real de Constança e Lourenço. Uma história de amor proibido, crime calculado e um segredo que levou 30 anos para vir à tona. Se você gosta de histórias que mexem com suas emoções, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora é algo que nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria inventar. Rio de Janeiro, ano de 1867. A fazenda dos Albuquerque erguia-se imponente no alto da colina, com suas paredes caiadas, refletindo o sol da tarde. Era uma dessas propriedades que exalavam poder, colunas grossas, varanda ampla, móveis importados da Europa, prataria polida sobre mesas de jacarandá. Ali vivia o coronel Augusto de Albuquerque, 60 anos bem vividos. Barriga proeminente, voz grave que ecoava pelos corredores. Homem respeitado, temido, dono de terras e de vidas. E ao lado dele, Constança. Constança tinha 28 anos quando tudo começou. Cabelos negros presos em coques elaborados. Olhos escuros que pareciam guardar tempestades. Ela era bonita. Não da forma delicada que se esperava das sinhás, mas de uma beleza intensa, quase perigosa. Tinha se casado aos 18, casamento arranjado como era costume. O pai dela devia favores ao coronel e a solução foi entregar a filha. 10 anos de casamento, 10 anos de solidão. Augusto não era cruel, não espancava, não gritava, mas também não amava. Tratava Constança como tratava os móveis da casa, com indiferença educada. Ela era parte do cenário, bonita, útil para receber visitas, mas invisível. E Constança aprendia a odiar em silêncio. Foi numa tarde de março que tudo mudou. Constança estava na varanda bordando, porque era isso que sinhás faziam, bordar, esperar, existir. E então ela viu Lourenço. Lourenço tinha 30 anos, alto, ombros largos de quem trabalhava desde menino, pele escura marcada pelo sol. Mãos calejadas, mas movimentos surpreendentemente delicados quando lidava com os cavalos. Ele era escravo do coronel e trabalhava nas estrebarias. E tinha os olhos mais tristes que Constança já vira. Naquele dia, Lourenço consertava a cerca próxima à casa grande. Constança o observou por horas, a forma como ele trabalhava, preciso, concentrado. De vez em quando ele parava, olhava para o horizonte, e Constança reconhecia aquela expressão, aprisionamento. Ela conhecia bem. O primeiro contato foi acidental. Constança deixou cair um lenço e o vento o levou até onde Lourenço trabalhava. Ele pegou o lenço, se aproximou para devolver. Sinhá, disse ele de cabeça baixa, estendendo o tecido. Obrigada, respondeu Constança. Seus dedos se tocaram por menos de 1 segundo, mas foi o suficiente. Os meses seguintes foram de uma dança perigosa. Constança começou a encontrar desculpas para ir às estrebarias. Precisava verificar os cavalos, queria aprender sobre as rédeas, inventava razões. No começo, Lourenço mal olhava para ela. Sabia que um escravo que olhasse demais para a sinhá poderia ser morto sem julgamento, sem perguntas. Mas Constança era insistente e solitária, e lentamente Lourenço percebeu que ela também estava presa. Você nunca pensa em ser livre? Perguntou Constança, numa tarde enquanto acariciava a crina de um cavalo. Lourenço ficou em silêncio, engoliu seco. Não é permitido pensar nessas coisas, sinhá. Eu penso, disse ela baixinho, todo dia. Ele a olhou pela primeira vez, realmente a olhou, e viu que ela falava a verdade. As conversas se tornaram mais longas, mais profundas. Constança contava sobre a vida vazia que levava. As festas onde sorria sem sentir nada, as noites ao lado de um homem que nem sabia seu nome completo. Lourenço falava pouco, mas quando falava era sobre sonhos impossíveis, sobre como seria ter terra própria, plantar algo e saber que a colheita seria sua. Eu queria ter uma casa, começou ele numa noite hesitante, simples, mas minha, e acordar sabendo que ninguém pode me tirar dali. Constança sentiu algo quebrar dentro do peito. Eu também quero isso, sussurrou.
E então, sem pensar, ela tocou a mão dele. Lourenço congelou. Sinhá, isso é perigoso. Eu sei, respondeu Constança, mas viver assim também é. Naquela noite algo mudou entre eles. Não foi só desejo, era reconhecimento. Duas pessoas aprisionadas reconhecendo a prisão uma da outra e reconhecendo que juntas talvez pudessem ser livres. 3 meses depois já não escondiam mais. Quando o coronel viajava, e ele viajava com frequência para negócios, Constança e Lourenço se encontravam na casa de ferramentas atrás da propriedade. Conversavam por horas. Às vezes apenas ficavam em silêncio sentados lado a lado, sentindo que não estavam sozinhos. E então, uma noite, se você fosse livre, disse Constança, o que faria? Não posso pensar nisso, sinhá. Lourenço, eu te pedi para parar de me chamar assim quando estamos sozinhos. Ele suspirou. Constança, eu não sou livre, nunca vou ser. E se houvesse um jeito? Lourenço a olhou confuso. Não há. E se o coronel não estivesse mais aqui? A temperatura da sala pareceu cair. Lourenço se afastou de olhos arregalados. Você não está falando sério? Estou, disse Constança com uma calma assustadora. Muito sério. E foi assim que começou o plano mais frio, calculado e terrível que aquela fazenda já viu. O arsênico era fácil de conseguir. Constança comprou de um boticário em outra cidade, dizendo que precisava para matar ratos. Ninguém desconfiou. Sinhás ricas sempre tinham problemas com pragas. Ela guardou o pó branco numa caixinha de rapé, escondida no fundo de sua cômoda, e começou a estudar. Constança descobriu que doses pequenas e constantes causavam sintomas que pareciam doenças naturais. Fraqueza, náusea, dores de estômago, perda de peso. O coronel Augusto já tinha 60 anos, já bebia demais, já comia demais. Seria fácil fazer parecer natural. A primeira dose foi numa terça-feira. Constança serviu o café da manhã do marido pessoalmente, algo que raramente fazia. Augusto até comentou surpreso. Que gentileza incomum, minha cara. Quis fazer algo especial, respondeu ela sorrindo. O sorriso não chegou aos olhos. Augusto bebeu o café, comeu o pão com geleia, não notou nada. Constança observou, esperou. Nada aconteceu no primeiro dia nem no segundo. Mas na terceira manhã, Augusto reclamou de dor de estômago. Deve ser a comida de ontem, resmungou. Aquele porco estava estranho. Constança assentiu solícita. Vou pedir para a cozinheira ter mais cuidado. E continuou. Semana após semana, Constança adicionava arsênico na comida do coronel, sempre em quantidades pequenas, sempre disfarçado no café, na sopa, no vinho. Lourenço sabia, Constança contava tudo para ele nos encontros noturnos. No começo, ele protestou. Isso é loucura, Constança, se descobrirem. Não vão descobrir. Ela interrompeu firme. Eu estou sendo cuidadosa. E se ele sobreviver e se perceberem? Ele não vai sobreviver, disse Constança sem emoção. E ninguém vai perceber. Ele está velho, bebe, come demais. Quando morrer, todos vão dizer que era esperado. Lourenço passou a mão pelo rosto exausto. Não deveria ser assim. Mas é, cortou Constança. Esta é a única forma de sermos livres os dois. E Lourenço aceitou, porque ele também queria desesperadamente ser livre, estar com ela, ter uma vida. E para isso o coronel precisava morrer. Sabe aquelas histórias que te fazem parar tudo o que você está fazendo, só para descobrir o que acontece depois? Se você está sentindo isso agora, se inscreve no canal, porque aqui toda semana eu trago histórias reais que vão mexer com você. 2 meses depois, o coronel Augusto já não era o mesmo homem. Emagrecera assustadoramente. A barriga imponente tinha murchado, os olhos estavam fundos, a pele amarelada. Ele tossia constantemente, vomitava quase todas as manhãs, mal conseguia sair da cama. O médico da família foi chamado. Dr. Mendes era um homem de meia idade, de óculos redondos e ar sério. Examinou o coronel por horas. É o fígado, diagnosticou finalmente. O senhor tem bebido demais, coronel. E a idade não perdoa. Precisa descansar, parar com o álcool, comer leve. Augusto resmungou, mas obedeceu. Não adiantou. Constança continuou, metódica, paciente, implacável. Ela cuidava do marido com dedicação admirável,
Levava chá, trocava lençóis, lia para ele à noite. Todos comentavam como ela era uma esposa exemplar. Veja como Dona Constança cuida do coronel, diziam as visitas, uma santa. E Constança sorria, agradecia e colocava mais arsênico no chá da noite. Numa noite, Augusto chamou Constança. Sua voz estava fraca, ele mal conseguia se sentar na cama. Constança, começou com dificuldade. Sim, meu querido, respondeu ela suave. Eu nunca fui um bom marido para você, não é? Constança ficou em silêncio. Eu sei que você nunca me amou, continuou Augusto, e eu nunca tentei fazer você me amar. Peço desculpas por isso. Pela primeira vez em meses, Constança sentiu algo. Não era culpa, não era arrependimento, era apenas vazio. Descanse, Augusto, disse ela, ajeitando o travesseiro. Você precisa de forças. Obrigado por cuidar de mim, murmurou ele, fechando os olhos. Constança saiu do quarto, foi até a cozinha, preparou o chá, adicionou arsênico e voltou. 4 meses depois do início do envenenamento, numa madrugada fria de julho de 1868, o coronel Augusto de Albuquerque faleceu. Foi tranquilo. Ele simplesmente parou de respirar enquanto dormia. Constança estava ao lado da cama. Ela o observou por um longo momento. Esperou. Certificou-se de que não havia mais pulso e então chamou os empregados. O coronel morreu, anunciou com a voz quebrada na medida certa. O funeral foi grandioso. Metade da elite do Rio de Janeiro compareceu, todos vestidos de preto, todos com expressões solenes. Constança chorou na medida exata, não demais para não parecer teatral, não de menos para não parecer fria. Ela era a viúva perfeita. E ninguém, absolutamente ninguém, desconfiou de nada. 2 meses depois do funeral, Constança herdou tudo. A fazenda, as terras, o dinheiro, os escravos, o filho de Augusto do primeiro casamento, Rodrigo, um homem de 35 anos que morava em São Paulo, contestou o testamento. Mas não conseguiu provar nada. A lei estava ao lado de Constança. E ela esperou. 2 meses de luto rigoroso, vestida de preto, recebendo pêsames, interpretando o papel de viúva enlutada. Mas quando estava sozinha com Lourenço, sussurrava, logo, logo seremos livres. No final de setembro de 1868, Constança tomou uma decisão. Reuniu todos os escravos da fazenda no pátio central. Eram 23 pessoas assustadas, sem entender o que estava acontecendo. Constança desceu as escadas da casa grande com um documento nas mãos. Hoje, anunciou com voz firme, concedo liberdade a todos vocês. Silêncio chocado. Vocês são livres, repetiu ela. Podem ir ou podem ficar e trabalhar aqui, mas como empregados com pagamento. A escolha é de vocês. Foi um choque. Alguns choraram, outros ficaram em silêncio sem acreditar. E Lourenço olhou para Constança com lágrimas nos olhos. Ela havia cumprido a promessa. Se essa história está tocando você, se inscreve no canal. Aqui eu conto histórias reais que te fazem sentir, pensar e jamais esquecer. 4 meses depois da morte do coronel, Constança e Lourenço se casaram. Foi uma cerimônia pequena, discreta, numa igreja afastada. Apenas 2 testemunhas estavam presentes. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento, o silêncio foi ensurdecedor. Declaro-os marido e mulher, disse o padre relutante. Constança e Lourenço se olharam e, pela primeira vez em anos, sorriram de verdade. A notícia se espalhou como fogo. Uma sinhá da elite casada com um ex-escravo 6 meses após a morte do marido. Foi um escândalo monumental. As famílias ricas do Rio de Janeiro ficaram horrorizadas. Ela desonrou a memória do coronel. Casou com um negro, um escravo. Que vergonha, que absurdo. Cartas de repúdio chegavam diariamente à fazenda. Antigas amigas cortaram relações. A alta sociedade virou as costas. Mas Constança não se importou. Pela primeira vez na vida, ela era livre e feliz. Os 6 meses seguintes foram os mais felizes da vida de Constança. Ela e Lourenço viviam na fazenda longe dos olhares julgadores da cidade. Acordavam juntos, trabalhavam juntos, jantavam sob as estrelas. Lourenço plantou uma horta. Constança aprendeu a cozinhar. Simples, comum, mas real.
Você está feliz? Perguntou Lourenço numa noite enquanto deitavam na grama olhando o céu. Mais do que imaginei ser possível, respondeu Constança. Ele a beijou, suave, lento. Valeu a pena, sussurrou ela, e naquele momento acreditava nisso. Mas a felicidade tem um preço, e o deles estava prestes a ser cobrado. Rodrigo de Albuquerque nunca aceitou a morte do pai. Não que amasse Augusto, os dois mal se falavam, mas a herança essa ele queria. Quando soube que Constança se casara com um ex-escravo apenas 6 meses após a morte do coronel, sua desconfiança explodiu. Isso não é normal, disse Rodrigo ao advogado dele. Ninguém casa tão rápido e com um escravo. Tem algo errado. O advogado, um homem pragmático, suspirou. Mesmo que haja Rodrigo, ela herdou legalmente. O testamento é claro. Então vamos encontrar outra forma, cortou Rodrigo. Investigue e descubra o que ela fez. Rodrigo contratou um investigador particular, Joaquim Tavares, ex-policial, olhos de falcão, meticuloso. Quero que descubra tudo sobre minha madrasta, ordenou Rodrigo. Com quem ela falava, o que fazia, como meu pai morreu. Joaquim assentiu. Vai custar caro. Eu pago, disse Rodrigo. Só quero a verdade. Joaquim começou devagar. Entrevistou empregados da fazenda, vizinhos, comerciantes. No começo, nada. Apenas fofocas, escândalo pelo casamento, mas nada concreto. Até que Joaquim conversou com a antiga cozinheira. Dona Eulália, 62 anos, tinha trabalhado na fazenda por décadas. A sinhá mudou nos últimos meses antes do coronel morrer, contou Eulália, hesitante. Mudou como? Pressionou Joaquim. Ficou atenciosa demais, fazia questão de servir a comida dele pessoalmente, o café, o chá. Antes ela nunca fazia isso. E vi ela guardando uma caixinha pequena. Escondia sempre que alguém chegava perto. Joaquim sentiu o instinto aflorar. Que tipo de caixinha? Não sei, mas uma vez quando ela saiu do quarto fui verificar, tinha um pó branco dentro. Pensei que fosse rapé. Rapé, repetiu Joaquim pensativo. Mas a sinhá não usava rapé, completou Eulália. Nunca vi ela usar. Joaquim voltou a Rodrigo com a informação. Preciso exumar o corpo do seu pai, disse ele direto. Rodrigo arregalou os olhos. Exumar por quê? Porque eu acho que ele foi envenenado. Envenenado? Repetiu Rodrigo incrédulo. Arsênico, especificou Joaquim. Os sintomas batem. Fraqueza, náusea, perda de peso. E ele morreu exatamente quando ela precisava que ele morresse, antes que alguém investigasse demais. Rodrigo fechou os punhos. Aquela cadela... Calma, interrompeu Joaquim. Primeiro precisamos de provas, e para isso preciso do corpo. A exumação foi autorizada por um juiz 3 semanas depois. Foi um processo horrível. O caixão foi aberto. O corpo de Augusto, ou o que restava dele, foi examinado por um médico legista. Amostras foram coletadas, analisadas, e 2 semanas depois, o resultado voltou. Arsênico, níveis altíssimos, suficiente para matar. Numa manhã ensolarada de abril de 1869, a polícia chegou à fazenda. Constança estava no jardim plantando rosas com Lourenço. Eles ouviram os cavalos antes de vê-los. Lourenço ficou de pé alerta. — O que foi? — perguntou Constança. — Não sei — respondeu ele tenso. Então viram 6 policiais armados. O delegado desceu do cavalo com um documento nas mãos. — Constança de Albuquerque? — perguntou formal. — Sim — respondeu ela, levantando-se lentamente. — Está presa pelo assassinato do coronel Augusto de Albuquerque. Silêncio chocado. Constança empalideceu. — O quê? — sussurrou. — Exumamos o corpo do coronel, encontramos arsênico, a senhora está presa. Lourenço deu um passo à frente. — Esperem, ela não... — Lourenço, ex-escravo? — interrompeu o delegado. — Sim, você também está preso como cúmplice. Constança olhou para Lourenço. Seus olhos se encontraram e naquele momento ambos souberam. Acabou. Foram levados para a cadeia do Rio de Janeiro, separados e interrogados. Constança não confessou, negou tudo. — Eu amava meu marido, disse ela friamente. Não sei de onde veio esse arsênico. Mas Lourenço quebrou. Depois de 3 dias de interrogatório, sozinho, assustado, ele contou tudo. O plano,
o veneno, os encontros secretos. Ele não queria entregar Constança, mas estava apavorado e confessou. Quando Constança soube, não chorou, apenas fechou os olhos. Ele era fraco, murmurou para si mesma. Eu sabia. Mas no fundo não o culpava, porque ela também estava com medo. O julgamento de Constança e Lourenço foi o evento do ano. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, elite escandalizada. Todos queriam ver a sinhá que matou o marido para casar com o escravo. O promotor foi implacável. Apresentou as evidências, o arsênico, a confissão de Lourenço, o casamento rápido demais. Senhores do júri, disse ele com voz grave, esta mulher planejou friamente o assassinato de seu marido, envenenou-o lentamente, esperou ele morrer, herdou a fortuna e casou-se com o cúmplice do crime. Constança estava sentada impassível, vestida de preto, sem lágrimas, sem emoção. O advogado de defesa tentou argumentar. Meu cliente foi coagida, ela sofria no casamento, foi um ato de desespero. Mas ninguém acreditou. O júri deliberou por menos de 2 horas. Culpada, anunciou o juiz. Constança não reagiu. Lourenço, ao lado, baixou a cabeça. As sentenças foram lidas. Lourenço, enforcamento. Constança, prisão perpétua. A diferença nas sentenças era clara. Lourenço era negro, ex-escravo, descartável. Constança era mulher, branca, nobre. Mesmo assassina, tinha privilégios. Histórias reais como essa, que mostram o pior e o melhor da humanidade, estão aqui no canal. Se você quer continuar essa jornada comigo, se inscreve agora. Lourenço foi enforcado numa manhã de agosto. Constança pediu para vê-lo antes, negado. Ela ouviu os sinos tocarem quando aconteceu e soube. Sentada na cela fria, Constança chorou pela primeira vez, não de arrependimento, mas de perda. Lourenço era a única pessoa que ela amara de verdade e agora estava morto. Constança foi transferida para uma prisão feminina, um lugar úmido, escuro, frio. Ela dividia a cela com outras 5 mulheres, prostitutas, ladras, assassinas. No começo, elas a odiaram, a sinhazinha que matou o marido rico, mas com o tempo Constança se adaptou. Ensinou algumas a ler, ajudou outras com conselhos, tornou-se estranhamente respeitada. 1 ano depois de ser presa, Constança descobriu que estava grávida. O pai era um dos guardas. Constança nunca disse se foi consentido ou não, mas carregou a gravidez em silêncio. 9 meses depois deu à luz. Um menino pequeno, de olhos escuros, cabelo crespo. Constança o segurou por apenas alguns minutos. Como vai chamá-lo? Perguntou a parteira. Miguel, sussurrou Constança. Foi a última palavra que disse. Constança morreu no parto, hemorragia. Não havia médico disponível. Ela sangrou até não ter mais forças. E na madrugada fria de maio de 1871, Constança de Albuquerque, assassina, amante, prisioneira, morreu. Tinha 32 anos. Miguel cresceu num orfanato. Nunca soube quem era a mãe, nunca soube quem era o pai. Foi criado por freiras, aprendeu a ler, escrever, trabalhar. Tornou-se carpinteiro, casou-se, teve filhos, viveu uma vida simples, honesta. E nunca imaginou a verdade, até os 30 anos. Miguel estava organizando documentos para um pedido de pensão quando encontrou sua certidão de nascimento. E lá estava, nome da mãe, Constança de Albuquerque, local de nascimento, prisão feminina do Rio de Janeiro. Miguel ficou em choque. Investigou, procurou registros, conversou com pessoas antigas e lentamente descobriu tudo. A fazenda, o coronel, o veneno, Lourenço, o julgamento, descobriu que era filho de uma assassina. No começo ficou envergonhado, revoltado, mas quanto mais lia, quanto mais descobria, mais entendia. Entendia a prisão que Constança viveu, o casamento forçado, a solidão. Entendia o amor desesperado que ela sentiu por Lourenço. Não justificava o assassinato, mas entendia. Então Miguel decidiu escrever. Passou anos coletando informações, entrevistando pessoas, lendo documentos de tribunal. E em 1920 publicou um livro, A Sinhá e o Escravo, uma história de amor e crime.
O livro foi um sucesso estrondoso, vendeu milhares de cópias, foi debatido em salões, provocou escândalo e fascínio. Alguns chamaram Constança de monstro, outros de vítima. Miguel não julgou, apenas contou a história. A história de sua mãe e do homem que ela amou tanto que matou por ele. Constança e Lourenço nunca tiveram um final feliz. Ele foi enforcado, ela morreu sozinha na prisão. Mas por 6 meses foram livres. Amaram, riram, viveram. E talvez, para eles, tenha valido a pena. Esta história aconteceu há mais de 150 anos, mas levanta questões que ainda ecoam hoje. Até onde você iria por amor? Até onde você iria por liberdade? E quando o desespero se torna mais forte que a moral? Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias reais, intensas, emocionantes que vão te fazer pensar e sentir. Ativa o sininho para não perder nenhuma. E me conta nos comentários, você acha que Constança e Lourenço foram vítimas das circunstâncias ou simplesmente assassinos? Até a próxima história.